Boa noite e bem-vindos ao Telenotícias, edição de quinta-feira, 5 de fevereiro do ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade nacional. O MISA Moçambique condenou energicamente o atentado de assassinato contra o jornalista Carlitos Kadangue, ocorrido na tarde de ontem na cidade de Chimoio, em Manica, e anunciou o desencadeamento de ações legais para exigir justiça, considerando o ato um ataque à liberdade de imprensa. O atentado ocorreu a escassos metros da residência do jornalista, quando a sua viatura foi bloqueada deliberadamente na via pública por uma viatura Ford Ranger de cor preta. Após o bloqueio, 2 indivíduos encapuzados abriram fogo contra o veículo do jornalista, que se encontrava na companhia do seu filho. Os disparos atingiram o lado do passageiro da viatura. Diante deste grave atentado, o MISA Moçambique reafirma o seu compromisso em defender a liberdade de imprensa e exigir justiça para os responsáveis por este atropelamento dos direitos humanos e da segurança do jornalista. O MISA Moçambique acompanhará o caso de forma rigorosa e não hesitará em recurso a mecanismos regionais e internacionais de direitos humanos, com o objetivo de garantir que os agentes responsáveis por este crime sejam punidos e que a justiça seja feita. O MISA Moçambique faz um chamado aos órgãos de segurança e à justiça moçambicana para que agilizem as investigações e aprendam dos culpados, de forma a garantir a segurança e a proteção de jornalistas e trabalhadores da comunicação no país, que diariamente exercem o seu trabalho em condições de perigo e ameaças à sua integridade. A organização reafirma que a liberdade de imprensa e a segurança dos jornalistas são fundamentais para o funcionamento de uma democracia saudável e a informação de qualidade. O MISA Moçambique mantém o seu apoio aos jornalistas vítimas de violência e se coloca à disposição para assistir no processo legal que será iniciado. O ministro da Saúde, Hussein Isse, garante que o setor da saúde está coeso e a funcionar, enquanto que o presidente da PSUSME afirma que a maior parte das unidades sanitárias do país continua paralisada devido à greve dos profissionais. Falando recentemente, o governante assegurou que não há colapso no Sistema Nacional de Saúde e que os profissionais continuam a prestar assistência à população, apesar do ambiente de tensão laboral. É perguntar a eles onde é que estão a fazer a greve. O setor da saúde está em paz, está coeso, está solidário e está a responder às necessidades daquilo que é as necessidades de saúde do povo moçambicano. Nós somos cerca de 75 mil trabalhadores. Então, pergunta a eles onde estão a fazer a greve. Entretanto, esta posição é contrariada pelo presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, Anselmo Mouchave. Em chamada de voz gravada, Mouchave desmente que exista um encerramento formal das unidades sanitárias a partir das 15 horas e 30 minutos, esclarecendo que os profissionais de saúde podem, a qualquer momento, decidir não prestar serviço no âmbito da greve em curso. A greve não está paralisada a partir das 15h30. É um engano que para quem diz que a greve está paralisada. A todas as unidades sanitárias, os funcionários estão de braços cruzados, que significa que a qualquer hora alguém que vai à unidade sanitária não é atendido. E as unidades sanitárias, eu vou dizer, nós não podemos contar que são as unidades sanitárias somente de Maputo, porque o que é que o governo pensa? Pensa que o hospital central espelha todos os hospitais a nível nacional. O que acontece é que as unidades sanitárias dos distritos, das localidades, das capitais provinciais a nível do país estão de braços cruzados. Segundo Mouchave, a associação optou por uma estratégia que permita demonstrar ao governo que a paralisação é real, defendendo que, para esse efeito, os profissionais poderão permanecer sem trabalhar, criando espaço para negociações sobre o aumento do 13º salário dos funcionários públicos numa margem de 40%. Agora, como vimos que o ministro disse que não tinha greve, para lhe provarmos, vamos ficar totalmente em casa, porque nós
Ainda estamos a dar o espaço do governo se redimir e sentar com a classe e resolver o problema que está nesse momento que o governo consegue resolver. Então, não podemos nós pensar que existem unidades específicas. Hoje, unidades são todas unidades sanitárias, não depois das 15h30, mas estamos a falar de unidades sanitárias. Todo dia os profissionais de saúde estão de braços cruzados. Chegam lá, cruzam os braços e não atendem os pacientes. Moussave reforça que a associação pretende pressionar o governo por vias que evidenciam o impacto da greve, insistindo que a narrativa do encerramento em horário fixo não corresponde à realidade no terreno e que a morgue do maior hospital do país, o Hospital Central de Maputo, fica encerrada durante todo o dia. É uma retórica para que a população não vá às unidades, não diga que está em greve. Como disse o ministro ontem, que na realidade o país não está em greve, depois até questiono se podemos perguntar ao ministro se é terrorismo em Cabo Delgado, o ministro não vai responder, vai dizer que não é terrorismo. Mas as pessoas que, temos um exemplo da morgue do Estado Central, não fechamos a morgue depois das 15h30, viram que a morgue estava fechada todo dia. Então, não é uma retórica, que é uma mentira, que a greve é depois das 15h30. Estamos em greve de braços cruzados, mas agora vamos lançar dentro de dias o fechamento total das unidades sanitárias. O dirigente sindical sublinha que a legislação em vigor considera o 13º salário não negociável, mas afirma que a classe exige uma revisão do modelo atual. Algumas unidades sanitárias da cidade de Maputo continuam a funcionar sem sobressaltos, com destaque para o Centro de Saúde do Alto Maé, num cenário que contrasta com as declarações da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique. A nossa equipe de reportagem decidiu escalar um dos centros de saúde mais visitados a nível da cidade de Maputo, do Alto Maé, também denominado Santa Filomena. A ação está diretamente ligada à necessidade de confirmar se a greve anunciada pelos profissionais está de fato a decorrer. No entanto, as imagens que trazemos contrariam as palavras do presidente da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, Anselmo Moussave, que afirmou em conferência de imprensa a paralisação das unidades hospitalares. Conversamos com os utentes daquele centro sem gravar entrevista e os mesmos foram unânimes em afirmar que a prestação de serviços está a ocorrer com normalidade. Mas porque nem tudo são um mar de rosas, há relatos de que o Centro de Saúde de Chipamanine, também na cidade de Maputo, o atendimento não é dos melhores. Importa referir que rumores que giram sobre a paralisação que aumente para 100% o 13º salarial, que é um direito plasmado na lei, porém o governo diz não haver verbas suficientes para responder à exigência. No bairro Tenga, na cidade da Matola, uma das principais ruas encontra-se gravemente danificada na sequência das chuvas, provocando sérias dificuldades na circulação de viaturas e peões. Este cenário emergiu após as intensas chuvas e inundações que afetaram a região em meados do mês de janeiro. O impacto das chuvas foi tão forte que provocou o arrastamento da terra, o que resultou no abate da via, abrindo valas e criando desníveis ao longo de todo o percurso. Em alguns trechos da rua, a situação se tornou quase insuficiente, especialmente para as viaturas ligeiras, motociclos e até mesmo para peões. Antes das inundações, a rua de terra batida era amplamente utilizada pela população local, que a considerava uma via importante para o deslocamento diário. Contudo, com a força das águas, a base da estrada foi completamente destruída.
deixando a via em um estado de degradação acentuada e sem condições mínimas de segurança para os usuários. O efeito direto desta degradação no cotidiano dos moradores de Ntenga é bastante significativo. O acesso às residências ficou comprometido, criando grandes dificuldades tanto para quem reside na área quanto para quem necessita se deslocar até o bairro. O transporte de pessoas e bens também foi afetado e sempre que voltam as chuvas, o cenário tende a se agravar ainda mais, com novos deslizamentos e alagamentos. Esse problema de infraestrutura tem gerado um mal-estar generalizado entre os moradores, que se veem forçados a adaptar-se a uma realidade de insegurança, onde a circulação se torna um desafio constante. Além disso, o transporte público, que antes tinha uma regularidade mais previsível, agora se vê obrigado a realizar desvios, demorando mais tempo para completar os trajetos e muitas vezes impossibilitado de acessar certas áreas do bairro. Este agravamento, especialmente durante o período das chuvas, aumenta ainda mais o desconforto e a frustração dos residentes. O risco de acidentes também se torna iminente, dado o estado das vias, que não só dificultam o trânsito de veículos, mas também representam uma ameaça à integridade física dos peões que tentam atravessar o bairro. Este quadro preocupante torna-se cada vez mais urgente uma intervenção para a reabilitação da rua de terra e uma melhoria substancial no sistema de drenagem da área. Sem essas intervenções, é certo que os danos irão continuar a se agravar durante a próxima temporada de chuvas, com risco de novos abatimentos da via e a proliferação de valas que tornam a circulação ainda mais perigosa. E a proliferação de valas que tornam a circulação ainda mais perigosa. A construção de sistemas de drenagem eficazes é uma das soluções mais imediatas, uma vez que ajudaria a controlar o fluxo da água e a prevenir o acúmulo de água na via. Os moradores do bairro Ntenga, enquanto esperam por uma solução definitiva, continuam a conviver com as dificuldades geradas pelas inundações de janeiro. Para eles, cada chuva traz uma sensação de insegurança e indefinição quanto à condição da rua e a possibilidade de novos deslizamentos. A realidade de convivência com esse problema está longe de ser fácil e a expectativa de uma solução a curto prazo é mais do que necessária para melhorar as condições de vida e garantir a segurança dos cidadãos que residem na área. Em resumo, a situação da rua do bairro Ntenga, na Matola, é um reflexo de um problema maior de infraestrutura e gestão de drenagem nas áreas urbanas de Moçambique. Enquanto os moradores aguardam uma resposta das autoridades, eles são forçados a lidar com os efeitos da degradação da via e com as dificuldades diárias causadas pela ausência de soluções eficazes para o problema. A reabilitação urgente da rua e a implementação de um sistema de drenagem eficiente são passos fundamentais para devolver a qualidade de vida à população local e garantir que no futuro eventos como as inundações de janeiro não causem tanto impacto e sofrimento à comunidade. O acadêmico e ativista social Maybeck Antônio defende que no primeiro ano de governação do presidente Daniel Francisco Chapo, o país segue um ritmo positivo de desenvolvimento orientado para o bem-estar da população. Antes, questionamos o acadêmico sobre se houve redução de produtos alimentares da primeira necessidade neste primeiro ano de governo de Chapo. Começou por falar. Não é automático que os produtos vão baixar, não é assim. Estamos a falar de um país em que a economia estava em depreciação. Estamos a falar de um país em que escolas foram destruídas. Estamos a falar de um país em que instituições grandes foram destruídas. Estamos a falar da saúde, sofreu lá furtos de medicamentos através de manifestações. Linhas férreas foram destruídas. Várias situações que assolaram o país. Então as cooperações bilaterais não irão
priorizar de uma forma automática. Então, prioriza também os serviços básicos, que é para garantir que o país possa avançar. Daí, quiçá, que possamos ter já os produtos a baixar. Tudo no seu tempo é um processo, até porque o governo está a assumir esse compromisso diante da população moçambicana. Vimos também, nós não podemos nos fazer aqui despercebido, nós vimos combustível aqui a baixar, a ser reajustado por 2 vezes. É um fato que tem que se dizer, não é? São os combustíveis que estão entrando nas nossas viaturas. Então, tem que aparecer alguém dizer que não, eu estou a abastecer agora de uma forma barata. Tem que dizer, quando a pessoa está a fazer o bem, nós temos que falar, temos que congratular. Não podemos tapar o sol pela peneira. Então, as outras cooperações estão sendo criadas. No futuro breve, eu acredito, eu creio, nem tinha planos de sair a Moçambique, já não irei sair, porque o país está tão doce, tão bonito de viver, que até dá vontade. Aliás, para quem tiver um familiar fora, aconselha para vir investir aqui. Aconselha para vir empreender aqui, porque também vimos, estamos a assistir aqui, Fundo de Desenvolvimento para o Jovem, o tal Fidel, que já está a começar a fazer sentido. Isso está a querer dizer que jovem não precisa você embarcar, ir aventurar em outros países. Venham para aqui. Aqui mesmo você pode vender o seu tomate, a sua cebola. Aqui mesmo você pode investir no seu ramo. O governo já deu espaço, o governo já abriu espaço para isso. Entretanto, Maybeck António, o académico, ativista social e analista político, acredita que neste 1 ano de governação de Daniel Chapo teve desenvolvimento significativo. Foi um ano, como quem diz, mas em termos daquilo que é demonstração das atividades, não é um ano, é mais que um ano, não é? E é preciso congratular e dizer isso com clareza, que de facto o presidente Chapo está a trabalhar. Não no seu discurso de vamos trabalhar, mas na verdade está a mostrar em serviço, não está a falar, ele está a fazer. Então é um ano de muita simbologia, de satisfação, partindo do princípio também de que o presidente Chapo assume o poder enquanto o país está a ser numa manifestação, queria dizer. Havia demonstração de manifestações à escala nacional. Todo o país estava em manifestação. Nós vimos isso, um grupo de manifestantes a poder desestabilizar o país. Nós vimos isso, uma insatisfação de uma forma diferente. Vimos pessoas a poderem lutar contra o povo igual. Vimos pessoas a destruir sob o comando de certas pessoas de má intenção, no sentido de fazer com que o país voltasse atrás. Assistimos essas manifestações, assistimos prisões serem assaltadas, serem abandonadas. Assistimos várias coisas em que não nos conduziram a um bom bordo. Mas entrou um líder que disse que não. É preciso tomarmos a consciência e levar um país a garantir a paz, manter a paz, e nós vimos isso no presidente Chapo. Uma das suas primeiras entradas foi a questão de diálogo. Introduziu o diálogo, chamar de facto as pessoas à consciência, as pessoas que dizem ser realizadas, que não há necessidade de nós podermos destruir o país. A intenção agora é construir e reconstruir. E ele fez isso, não culpou a ninguém. Vimos o presidente Chapo de uma forma muito serena e humilde, não é? Que é muito raro em líderes, porque alguns líderes, na sua maioria, são orgulhosos, não é? São ambiciosos e são arrogantes. Mas nós já assistimos à humildade do presidente em humilhar-se para o bem do povo, no sentido de contornar a situação e garantir a paz. Maybeck António, em entrevista, diz estar impressionado como o presidente da República está a trabalhar para o bem-estar do povo. O presidente mostrou uma atitude que muitos não esperavam. Estamos a falar de um ano de governação. Estamos a falar do seu aniversário, não sei se recordam. Mas mesmo assim, cancelou todas essas agendas de felicidade que muitos se calhar estavam à espera de um copo de champanhe, que muitos estavam à espera de brindar. Mas, porém, disse que não há necessidade de brindarmos, enquanto, na verdade, há pessoas que estão enxurradas das águas. Há pessoas que, nesse exato momento, estão a se deslocar de um sentido para o outro, à procura de um lugar que possam estar melhor. Então, juntou-se à causa, sacrificou
o tempo de felicidade para estar na tristeza com os outros. Esse é um espírito de liderança muito raro. E atenção, não está a acontecer no Ocidente, está a acontecer na África a partir do presidente Chapo. É de congratular essa atitude, continue assim, avance, presidente, e que Deus continue lhe abençoando. Essa é uma gestão de José Abelho, Mendes Mundai, província de Sofala. Esther Landani tomou posse como nova reitora da Universidade Adventista de Moçambique, assumindo o compromisso de apostar na formação de quadros qualificados e comprometidos com o desenvolvimento da comunidade. A cerimônia de empossamento da nova reitora da Universidade Adventista de Moçambique, Esther Landani, foi efetuada na mesma faculdade na presença de diversas figuras do governo. Para a nova reitora, disse ser um momento marcante e promete formação com qualidade na sua caminhada. O primeiro passo é de formar pessoa. Nós estamos preocupados porque hoje em dia o nosso país requer pessoas íntegras, pessoas que têm valores, pessoas que... Aquele que nós chamamos de pessoa. Eu dei um exemplo aí que vocês costumam ouvir alguém dizer aquele é doutor, mas não é pessoa. Então nós estamos a procurar essa pessoa porque o ensino já todo mundo já sabe. Nós sabemos que a universidade tem 3 pilares. Tem o ensino, tem investigação científica e tem extensão, que é a intervenção na comunidade. Nós queremos entrar mais na comunidade, humanizar a nossa sociedade. Esse é o ponto focal, é por isso que temos o desafio de querer crescer, expandir para outras províncias. Neste momento estamos só aqui em Sofala, na Beira concretamente, mas temos o sonho de expandir para outras províncias. Entretanto, Landani, sendo a primeira reitora a assumir o cargo, reconheceu o desafio, mas garante mostrar que as mulheres são capazes. É difícil ter uma mulher dirigir por causa da estrutura religiosa, né? Normalmente habituamos são padres, são pastores que dirigem instituições religiosas. E acho que isso é uma nova época que estamos a quebrar e não é tão fácil. É por isso digo, temos que trabalhar em equipe. Eu reconheço que nenhuma pessoa faz crescer uma instituição sozinha. É por isso, nessa equipa tenho muitos homens, muitas mulheres, então juntos vamos fazer crescer o nosso país nesse ramo acadêmico. Já o reitor cessante explicou. Andava no UAN, conhecia o reitor, sabia que ele estava aqui para orar por eles e podia contar conosco para podermos, não somente na parte acadêmica, educacional, mas principalmente na parte pessoal. E eu carrego isso no coração. Amei Moçambique, amei os moçambicanos e ainda saí daqui no último momento uma notícia muito agradável. Eu fiz exame de DNA. O meu DNA deu 30% exatamente daqui, da África e da tribo Shona. Meu pai dizia que meu avô tinha falado, que o avô dele tinha contado que saiu daqui como escravo. E eu cheguei e disse assim, fiquei com aquilo, quer dizer que meus ancestrais são moçambicanos? Fui lá pro DNA, fiz um exame de DNA lá nos Estados Unidos e não deu outra. Realmente meus ancestrais são daqui. Então eu louvo a Deus por voltar à terra da minha família, dos meus ancestrais e agora vou seguir a missão. Estou esperando, não sei quando e não sei para onde, mas vou para onde Deus mandar e a igreja precisar. Por seu turno, os docentes dizem estar satisfeitos. O nosso sentimento é de alegria, é um sentimento de alegria. Nós temos a doutora Esther Landani como a primeira reitora
mulher da Universidade Adventista do Sétimo Dia. Portanto, este é um sentimento de alegria, também do empoderamento da mulher. Nós acreditamos que as mulheres também têm potencialidade e podem contribuir para o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento do nosso país. Portanto, foi por essa razão que nós escolhemos apostar dessa vez com uma reitora mulher para trazer uma nova dinâmica no crescimento da Universidade Adventista de Moçambique e Moçambique de forma geral. Importa referir que atualmente a Universidade Adventista de Moçambique, sediada na província de Sofala, tem lançado diversos quadros no mercado de trabalho. As imagens são de José Bilho, Menos Mundai, província de Sofala. O político Samamad Nrule defende que a política deve ser dinâmica, constante e estratégica, sublinhando que a vitalidade do Estado depende das estratégias adotadas pelos seus atores. Desde janeiro do ano em curso, o país tem enfrentado as calamidades naturais nas províncias da zona sul do país. Os partidos políticos prestaram solidariedade, uma evolução de consciência política por parte dos partidos, afirmou Samamad Nrule. Ademais, Nrule disse que o espaço político deve ser dinâmico e que, se as estratégias não forem renováveis até 2028, pode cair no marasmo do esquecimento. Olha, a política é um jogo. E no espaço político, o espaço político é dinâmico. Nós, até 2028, até 2029, há um caminho a se percorrer e a vitalidade nesse espaço político, por parte dos partidos políticos, vai depender da constância, daquilo que, efetivamente, da estratégia que os partidos vão ter até lá, porque hoje pode ser proeminente, mas ter zeros até 2028 e o povo, pelas suas ações, ser excluído. No mesmo contexto, Nrule felicitou as atitudes dos partidos face à situação do país. Isso é positivo e também é positivo a participação ativa de grandes figuras dentro do nosso país, figuras políticas. E é com esta nota que marcamos um ponto final a esta edição do Telenotícias, com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite, fique bem.